Onde se lançam livros às chamas, acaba-se por queimar também os homens. Olá pessoal, eu sou a Tatinha, essa é a Leitura Imparcial, e hoje nós vamos falar de Fahrenheit 5.1. Antes de falar do livro, eu gostaria de falar um pouquinho do autor, o Ray Douglas Bradbury. Ele era um cidadão americano, ele nasceu em Illinois, e ele não cursou uma faculdade. Não, ele terminou os estudos dele no ensino médio, mas isso não limitou ele. Ele escreveu diversos livros, tá? É claro que há um tempo atrás esse aqui ficou bastante conhecido, ele teve um hype bem alto, mas ele não escreveu só o Fahrenheit 451, ele ficou mais conhecido com os Contos Marcianos, tá? Que foi o livro que fez realmente ele causar aquele boom, todo mundo conhecer ele e considerar ele um grande escritor. Ele foi considerado sim um grande escritor do gênero de ficção científica, mas ele não se considerava um escritor de ficção científica, eles consideravam um escritor de fantasia. Ele já faleceu, mas ele recebeu ao longo de sua vida muitos prêmios devido aos seus livros, ele ganhou também um Hugo. Agora falando um pouco mais do livro, esse livro aqui é uma distopia, né? E aqui nessa distopia, o mundo não tem livros. Sim, aconteceu algo nesse mundo que os livros se tornaram proibidos. E ninguém pode ter nenhum tipo de livro, nada. Um livro, uma revista, qualquer coisa que seja escrito é proibido, você não pode ter. E eu acho bastante interessante porque os bombeiros perderam a sua essência, né? No caso, no nosso mundo real, os bombeiros eles servem para apagar fogo, né? Então, se uma casa tá pegando fogo, o bombeiro vai lá para apagar. Aqui, no caso, não. Os bombeiros ganharam um outro propósito. Aqui, eles fazem o fogo, mas eles fazem o fogo com os livros, sim. Então, eles recebem denúncias de pessoas que possuem livros e aí eles vão até a casa dessa pessoa para queimar os livros e junto à casa da pessoa. Outra coisa que eu gostaria também de falar é que o prefácio desse livro é bem interessante, tá? Ele cita muitos outros livros de distopias que fazem uma certa referência a esse aqui, que lembra, né? Pelo fato das críticas sociais e tal, que aconteceria se o mundo fosse dessa forma. Então aqui nós podemos encontrar ele falando de Nós, do Zamiani, Admirável Mundo Novo, A Revolução dos Bichos, e ele cita umas frases aqui que eu achei bastante interessantes e eu acabei marcando. Uma das frases é: um livro é uma arma carregada na casa do vizinho, o que descreve muito a situação deste livro. Outra frase que eu achei bastante interessante é: onde se lançam livros às chamas, acaba-se por queimar também os homens. Aqui nós temos o personagem do bombeiro Montague. O começo aqui ele descreve um pouco desse personagem, como é a vida dele como um bombeiro. O Montague é um bombeiro. Então aqui ele diz que ele acha sensacional toda aquela adrenalina de você colocar fogo nas coisas, nos livros, a sensação que dá, a emoção. Mas tudo isso um dia vem por água abaixo, quando ele está voltando para casa e ele se depara com uma menina. E essa menina ela está andando prestando atenção no horizonte, olhando a paisagem na rua. E essa menina ela está andando na rua, prestando atenção na paisagem e não está olhando à frente. E ele acha isso muito curioso, porque as pessoas não têm o costume de fazer isso. Elas simplesmente vão trabalhar, voltam e acabou, elas não ficam olhando à sua volta, prestando atenção, parando para conversar com outras pessoas. Ele fica bastante curioso com a reação dessa menina, que ao vê-lo começa a puxar assunto e fazer muitas perguntas que ele acha estranhas. Ela mesma chega a falar para ele que ela é considerada uma adolescente estranha, porque ela não é uma adolescente que eles chamam de comum, aquela adolescente que segue as regras. Ela é uma pessoa curiosa, ela quer entender por que as coisas funcionam daquele jeito, o motivo pelo qual elas funcionam daquele jeito. Isso pra ele é outra realidade, é quase um absurdo uma pessoa se sentir interessada por isso. E todos os dias ele acaba encontrando essa menina e ela acaba levantando cada vez mais questionamentos e faz ele querer pensar sobre as coisas e mostra pra ele o cheiro disso, o cheiro daquilo, você já olhou pra lá, você já viu dessa forma, você já tentou pensar desse jeito.
E ele acha tudo aquilo interessante, mas ao mesmo tempo um pouco preocupante, devido à realidade que eles vivem. Isso vai levantando uma certa curiosidade nele. Então, um belo dia ele está lá no corpo de bombeiros e ele recebe uma chamada, né, para ir mais uma vez incendiar alguns livros. E quando ele chega na casa dessa chamada, ele descobre que é uma senhora. E ele percebe que a senhora não quer abandonar seus livros, o quanto os livros são importantes para ela, o quanto eles têm valor e significado. E aquilo mexe muito com ele. Ele fica, por que que essas pessoas ficam tão apaixonadas? O que tanto tem nesses livros que causa essa comoção nessas pessoas? E ele insiste muito para que a senhora saia da casa, porque eles vão atear fogo nos livros. E ela, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar bem aqui, vocês todos podem sair, mas eu não vou sair, eu vou continuar aqui. E aí ele, depois de muita insistência, desiste de tentar convencê-la de sair, e ela mesma acaba colocando fogo na casa e nela. Isso acaba mexendo muito com ele, e ele volta pro corpo de bombeiros pensando, tipo, vocês já pararam pra pensar que um dia os bombeiros não foram assim? Não foram pra atear fogo, mas para apagar fogo? Vocês já pensaram como era a nossa história antes de tudo isso? E é claro que as pessoas falam pra ele, não, que isso? Você sabe como que é a história dos bombeiros? Isso já foi contado pra você muitas vezes, você sabe como funciona. Mas ele fica muito encanado com isso. E aí, um belo dia, ele sai pra ir trabalhar e não encontra a menina. E ele fica com aquilo na cabeça, ele acha estranho, por que que ela não tá aqui hoje, o que que aconteceu? E passa 1, 2, 3, vários dias e ele não vê mais essa menina. E ele fica muito encanado, porque ele percebe que a casa que ela mora, as luzes estão sempre apagadas. Então ele pensa, nossa, o que será que aconteceu com ela, com a menina? E aí ele tem um segredo, né? E esse segredo dele, ele resolve contar para a mulher dele. Então, um belo dia ele fala, eu não aguento mais, eu preciso te dizer uma coisa que eu venho escondendo já há um tempo. E aí ele abre um duto do ar-condicionado e começa a jogar um monte de livro na frente da esposa dele. E ela fica claramente chocada, porque os livros são proibidos, né? Contra a lei. Existe uma lei que diz que são proibidos e todo mundo deve ser punido se tiver um livro em casa. O que vai acontecer com a gente? E ele também fica desnorteado, porque ele quer ler aqueles livros várias e várias vezes, ele quer entender, ele quer que alguém explique para ele o significado daquelas palavras, ele quer saber por que é tão importante aqueles livros. E aí ele lembra que há um tempo atrás, um belo dia ele estava num parque e ele viu um senhor numa atividade suspeita e chegou perto dele, porque ele sabia o que esse senhor estava fazendo. E no que ele chega pra conversar com esse senhor nessa atividade meio suspeita, fica meio assim, eles acabam conversando, trocando endereços, e ele lembra desse senhor e resolve ir atrás dele. E aí esse senhor, quando chega, ele chega na casa desse senhor, esse senhor vê que é ele pensa, ele tá aqui pra botar fogo na minha casa. Mas não, ele tenta explicar ali, pede para entrar e ele explica, olha, é o seguinte, eu tenho livros e eu quero que você me ensine, eu quero que as pessoas saibam dos livros, eu quero que elas entendam a importância desses livros. E eles resolvem fazer um complô para que eles façam diversas publicações de livros e para que cheguem mais pessoas esses livros. Só que na época em que eles vivem, isso é praticamente um absurdo, entendeu? É uma contravenção muito grande você fazer isso. E ele começa a ficar muito surtado com esse negócio de eu preciso decorar esses livros, eu preciso ler esses livros, eu quero ter essa informação na minha cabeça para sempre. Ele fica muito fascinado com os livros. E eu não vou contar o final da história, porque senão vocês vai perder a graça. Mas esse livro ele é dividido em 3 partes, tá? Então tem uma parte introdutória, onde é mais explicando um pouco desse personagem, da vida que ele leva e tal. Depois vem para uma parte que ele já tá ficando um pouco mais aberto ao mundo dos livros, que ele já começa a criar essa curiosidade. E aí a terceira parte é o desfecho da história, que eu achei muito interessante. O desfecho que ele deu para esse livro é bem sensacional.
E eu acredito que esse livro ele seja uma crítica social muito forte. É uma coisa meio filosófica de você pensar. Porque aqui no livro você percebe o quanto é importante, o quanto tem valor um livro, as palavras, o que é escrito, o que você lê, o que você interpreta, o que você aprende. Porque aqui ele percebe que eles são todos ignorantes, que eles vivem num mundo de ignorância, que eles vivem num mundo que eles são acorrentados a uma coisa que o governo quer que eles sejam. Claro, eu falando do livro. E ele percebe que as pessoas, elas se importam com coisas promíscuas, coisas bobas, e as coisas que são importantes, elas não ligam como se fossem coisas comuns, e isso que mexe bastante com ele. Ele começa a ficar, ele quer entender melhor as coisas da vida, do mundo, porque que ficaram dessa forma e tal. E eu acho que essa crítica social é bastante importante, porque hoje a gente vive num mundo em que claramente as pessoas elas têm menos acesso a algumas informações. E o que eu quero dizer isso? A nossa educação ela é precária, as crianças elas não são motivadas a aprender, elas não são motivadas a ter um raciocínio crítico, elas não são ensinadas a querer buscar novas experiências. E isso, é claro, eu tô dizendo do que eu tenho de conhecimento do nosso ensino público, eu não sei como que são escolas particulares, mas até mesmo na minha época, isso há mais de 20 anos atrás, já era bem precário isso. Ainda acho que era um pouquinho melhor, mas ainda era, já era ruim, né? Então eu acho que esse livro é muito importante, de forma geral, para fazer a gente pensar um pouco, raciocinar um pouco da importância das palavras, da importância de você buscar conhecimento sempre. Eu acho que esse livro aqui, ele é para todas as pessoas, porque ele tem uma linguagem bem suave, ele não é aquele livro que tem palavras complicadas, aquela leitura mais pesada, não, é uma leitura fluida. O autor ele soube muito bem expressar aqui toda a realidade que ele quis com relação a esse mundo. Ficou bem fácil de entender, bem fácil de acompanhar. A diagramação desse livro ela é boa, não cansa, tá? As páginas amarelas. E eu acho que para qualquer pessoa que queira ler este livro, eu recomendo muito. Eu acho que ele me fez pensar muitas coisas, pensar um pouco da importância mesmo das palavras, do conhecimento. Eu acho importante, caso você goste de uma ficção, de uma distopia ou queira começar a ler, eu acho que esse é um bom ponto de início, devido à leitura ser bem simples. Pessoal, esse foi o livro de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ajudar o canal deixando a sua curtida, deixando um comentário. Eu adoro ler comentários, então por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!